Boa noite. Vamos aqui começar mais uma live para a gente falar do resumo semanal de notícias. Meu nome é Fernando Franklin, diretor aqui da Mario Franklin Corretora. Temos bastante informação aqui para trazer para todo mundo. Espero que vocês estejam gostando, né? Como sempre, às 6h30 de toda sexta-feira a gente está entrando aqui para poder trazer um pouco do que aconteceu na última semana, do mercado internacional, mercado nacional, um pouco também de questões políticas, né? Então tudo isso aí a gente vai tentando trazer um resuminho aqui de alguns tópicos, né, que a gente seleciona ao longo da semana para a gente discutir e trazer um pouco de informação, né? Como sempre, o objetivo é deixar vocês o mais informados possível. Peço a todos que curtem, compartilhem, comentem, façam perguntas durante, antes e depois, né? Estamos aqui sempre à disposição para a gente tentar agregar o máximo possível para todo mundo, né? Quem quiser deixar qualquer coisa aí, estamos sempre à disposição, né? Então, sem mais delongas, já vamos iniciando aí, falando agora do cenário internacional, da política internacional. Nos Estados Unidos, a Janet Yellen, ela falou que não acredita que o bônus de $300 por semana a desempregados esteja contendo a recuperação do mercado de trabalho, né? Isso aí foi uma fala porque começou uma discussão se o fato de estarem se pagando esses $300 semanais, ele esteja desestimulando, né, as pessoas a buscarem emprego, né, já que uma vez que por $300 a pessoa acaba conseguindo se sustentar, então no cenário atual ela prefere ficar só recebendo esses $300 do que buscar, né, um trabalho para poder receber alguma coisa a mais do que isso, né? E peço desculpas aí pela ligação aqui, vou até colocar aqui no mudo aqui para não ter erro. E ela falou, como é que fala? E ela falou então nesse sentido de que não acredita, né? Mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente, vou falar do payroll, o resultado que teve o payroll dessa semana, né, que saiu essa semana, então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aí, falar um pouquinho mais. Falando agora de Rússia versus Ucrânia, a Rússia retirou parte das forças que estavam na fronteira da Ucrânia, né? E isso aí dá uma amenizada no clima, porém ainda tem um grande contingente lá, né? O que levou até os Estados Unidos a começar a se posicionar sobre o assunto, né? Então o impasse entre Rússia e Ucrânia ainda não acabou, né? E pode até evoluir um pouco mais aí daí para frente, né? Vamos ver o que a gente consegue para poder melhorar. Dando continuidade aqui na China, né, a China ela suspendeu o diálogo econômico com a Austrália, né, que a Austrália, por sua vez, ela tinha proibido já o 5G lá na Austrália e também está pedindo uma investigação da origem da Covid, né? Então essa briga política aí já está rolando já tem um tempo, mas agora nessa semana a China resolveu suspender esse diálogo. Esse fato ele é muito relevante por dois motivos, né? O primeiro motivo é que a Austrália é um dos maiores produtores de minério do mundo e a China é um dos maiores consumidores de minério do mundo, né? Então a gente viu até aí nesse cenário uma alta considerável aí do minério de ferro, né? Então sempre que a gente pega, e por isso que a gente olha a questão política e tenta fazer as associações dessa questão política para o mercado como um todo, né? Que o que importa para a gente é o mercado, não é se a China está brigando com a Austrália, isso não importa, importa as consequências dessa briga, né? E aí uma das consequências está impactado de alguma forma aí, né, na alta do minério, e a gente conseguiu visualizar isso, né? Então é importante ficar de olho na questão política por esses motivos, né? Passando agora para o mercado internacional nos Estados Unidos, né, voltando lá nos Estados Unidos, falando do payroll, né, que a gente comentou mais cedo, que a Janet Yellen falou que não estava tendo tanto problema os $300 por semana, né? Mas o payroll mostrou uma criação de 266 mil vagas nos Estados Unidos no mês de abril, né? Só que o grande ponto aí é que estava esperado que fosse 978 mil,
né? Então foi bem abaixo, foi um payroll baixo, né? Até a média dos últimos meses era em torno aí, acima de 500 mil vagas, né? Então deu uma queda considerável e por isso até que gerou esse impasse, né? Então, e o fato é que se não tiver um aumento, né, de contratações, né, a gente enxerga que a gente pode ter uma retração aí da economia, né? Então é esse que é o ponto aí que a gente precisa ficar de olho, né? No Reino Unido, o Banco da Inglaterra, né, o BOE, ele manteve a taxa de juros em 0,1% e ele também elevou a projeção de crescimento de 5 para 7,25 em 2021, né? E um ponto aí importante é que para 2022 ele já está reduzindo a projeção de crescimento nesse primeiro momento, né? Também quase que o cenário contrário, saindo de 7 para 5, né? E na zona do euro, saiu as vendas no varejo da zona do euro e elas subiram 2,7% em março, né, superando algumas expectativas aí. Então foi um resultado positivo, né, que mostra que as coisas estão começando a voltar ao normal lá e saindo resultados interessantes, né, para a gente acompanhar também, né, as vendas do varejo. Lembrando que aí o grande ponto para quem está aqui investindo só no mercado nacional é visualizar como que as coisas estão acontecendo lá fora, né, nesse período de transição entre pré-pandemia e pós-pandemia, né, e o que pode vir a acontecer aqui, né. Então é o ponto para a gente ficar de olho aí também. Entrando já agora no cenário nacional, na política brasileira, o presidente Jair Bolsonaro, ele disse que pode fazer um decreto para garantir o direito de liberdade do artigo 5º da Constituição, né? Então, basicamente o que ele está querendo dizer é fazer um decreto contra os lockdowns, proibindo os lockdowns, né? E aí vai dar pano para manga, né? Temos que ver efetivamente se vai ter novos lockdowns, como é que vai estar a situação até lá, né? Mas e aí entra uma discussão muito doida aí que não vou entrar nessa não. Mas é uma discussão bem forte aí de qual que é o plano, né, entre fazer lockdown ou não fazer lockdown, né, os impactos que, por um lado, pela saúde o lockdown ajuda, com certeza, pelo outro lado, pela economia o lockdown atrapalha, então existe aí um ponto aí para ser debatido e vamos ver se soltar esse decreto, né, a gente tem que ficar de olho, como que vai ser tratado isso para frente, tanto pelo legislativo, né, tanto pelo judiciário que pode tentar intervir de alguma forma. Além disso, ele fez uma declaração, né, nessa semana que deu a entender que acusava a China de criar o coronavírus, né? Porém, depois ele acabou ressaltando a importância da China para o Brasil e falou que isso foi uma má interpretação, que ele não citou a China, que ele não estava querendo dizer isso, mas o fim é que isso gerou um certo incômodo, né? Mas pelo menos ele voltou atrás e falou sobre a importância da relação do Brasil com a China aí, né? Tanto na compra dos produtos da China para o Brasil, quanto, por exemplo, também da China trazendo alguns insumos para o Brasil, inclusive o do coronavírus, né, que é inclusive da Coronavac, né, para a produção de vacinas contra o coronavírus, né, então é um ponto aí que foi jogado um pano quente aí, mas mesmo assim não sei se acalmou tanto não. O Paulo Guedes ele diz que a reforma tributária ela tem que remover os programas de isenção, né? E esse é um ponto aí que ele está discutindo que a ideia dele é que se você tira as isenções, você consegue cobrar menos taxas de todo mundo, né, valores menores e mantendo o mesmo nível de receita, né? Então você tira as isenções de algum lugar, né, e joga para o resto da população como um todo, o que ajudaria. Então ele quer muito que a reforma tributária ataque esses pontos, né, de isenção. Por falar em reforma tributária, a reforma tributária ela teve extinta a comissão especial que analisava a proposta do Baleia Rossi, né? E aí o Arthur Lira definiu que vai para plenário, né, o texto base, né, para ser discutido. E aí existe aí a questão do fatiamento da reforma tributária, um ponto que eu estava até discutindo isso hoje aí com algumas pessoas, né? O grande ponto aí da reforma tributária é que ela precisa evoluir de alguma forma qualquer, seja ela o que for,
mas que simplifique o processo como um todo, né? A gente tem um processo muito complexo hoje, né, no Brasil, um processo tributário muito complexo, né, e isso é extremamente importante se a gente conseguir simplificar esse processo para facilitar, né? Então a gente tem vários casos aí que geram dúvidas, que precisa subir em brigas no judiciário, então tudo isso aí interfere. Então qualquer coisa que você consegue minimizar ali, você gera maior produtividade para o Brasil, e com certeza isso ajuda em inúmeros casos. Já no Senado, né, a Cátia Abreu, ela criticou as políticas ambientais do governo, né, que estão atrapalhando as negociações do acordo do Mercosul e União Europeia, né? Então é um ponto aí importante, né, que a gente tem aí também do acordo do Mercosul e da União Europeia, né, e aí está tendo alguns empecilhos, né, algumas empresas lá da União Europeia estão reclamando das políticas ambientais brasileiras, e aí a Cátia Abreu resolveu criticar em cima disso aí, numa tentativa de melhorar por o lado dela, né, para questão para ter esse acordo funcionando melhor, né? Lembrando que a Cátia Abreu é da bancada pecuarista, né, então ela é uma pecuarista, então isso aí ela está falando onde está doendo no calo dela aí, né? O censo, né? A gente trouxe aqui que na semana passada que o STF solicitou que o censo fosse feito, né, que o governo federal tomasse medidas para que o censo fosse feito, mas a AGU recorreu da decisão lá do Marco Aurélio, que era uma decisão unilateral lá, que indo de acordo com uma demanda do Estado do Alagoas, né? Mas a AGU recorreu, então, alegando dificuldade financeira e também os riscos da pandemia. Além disso, disse que isso deveria ser uma decisão do Legislativo e do Judiciário, e não uma decisão do Legislativo e do Executivo, e não uma decisão vinda do Judiciário, né? Então, aí um ponto aí para a gente ficar de olho, o que vai acontecer nesse desdobramento. O fato é que o Brasil realmente não tem condições hoje de arcar com o censo, apesar de estar na Constituição dele ter que ocorrer de 10 a 10 anos, ele ter ocorrido da última vez em 2010, e no atual cenário ele deveria ter ocorrido ano passado, não ocorreu, né, devido ao grave crise do coronavírus. Esse ano eu ainda também acredito que seja meio complicado de ocorrer, né, com o coronavírus. Nesse ponto eu sou a favor, né, porque a situação anda bem complicada, e eu particularmente não gostaria de ter que receber uma pessoa para ficar lá respondendo perguntas para elas nesse momento, né? Então, complicado, mas vamos ver o que vai desenrolar dessa situação. Já entrando agora na parte de mercado, né, mercado brasileiro em si, o Ibovespa, ele fechou o dia de hoje, né, em 122.038 pontos, uma alta de 177%. Na semana a gente teve uma alta de 2,64%, né, como a gente está na primeira semana de maio também fica em 2,64%, e no ano a gente está com uma alta de 2,54%, né? Então foi uma semana muito boa, um maio que começa bem, subindo, apesar da gente ter tido uma queda forte, né, alguns dias aí para trás, né? Hoje a gente conseguiu já dar uma recuperação. Os últimos 3 dias foram bem positivos, né? E hoje o Ibovespa realmente ele foi no topo, né, e fechou na máxima do dia também, né? Então foi uma coisa bem interessante, bem significativa, né? O Felipe está comentando que o Ibovespa voou, né, e realmente hoje ele brilhou, né? Claro, a gente teve suas ações de queda, como sempre, que é normal, né? Mas hoje quando fecha-se na máxima é até bonito, né? A gente olha aquele candle que não tem nenhum tracinho, ele é até interessante que ele abriu na mínima e fechou na máxima, né? Então foi aquele dia assim que ele brilhou, né? Vamos dizer dessa forma, né? Ele abriu com um gapzinho ali de um ponto praticamente, né? Então nem considera-se gap, né? Desprezível gap. Então foi uma coisa bem interessante. Vamos ver como que vai se comportar, né, nas próximas semanas, né? Já falando do dólar, né, o dólar Petax hoje ele fechou em 5,2217, uma queda de 1,29%, né, uma queda bem
bem forte no dia de hoje. Na semana, a gente teve uma queda de 3,37%, no maio também 3,37%, e em 2021 ainda estamos com uma alta de 0,48%, né? E aí eu até tinha comentado com algumas pessoas em relação ao dólar, né, que o dólar às vezes ele estava segurando muito um patamar ali de 5,30, aí voltava para os 5,40, chegava próximo de 5,30, voltava para os 5,40. Eu comentei que eu acreditava que se ele passasse dos 5,30, né, existia uma chance muito grande dele ir rápido para baixo, né? E foi o que aconteceu. Isso não significa, obviamente, que agora, a partir de agora, ele vai continuar descendo desenfreado, né? Mas foi uma queda, ele furou aquela resistência ali do 5,30, aquela resistência até psicológica, né? Não só estatística, né? E aí agora vamos ver o que vai acompanhar, mas eu começo a ficar um pouco mais esperançoso de que as coisas podem caminhar de uma forma mais positiva, principalmente porque a gente está tendo aí movimentos em relação à taxa Selic, que a gente vai falar daqui a pouco, né? A gente até comentou disso em alguns vídeos, no vídeo que a gente falou nessa semana, né, no meio da semana, aí, após a reunião do Copom, né, a gente comentou um pouquinho sobre essa taxa Selic e o impacto dela na questão cambial. Já falando do euro, né, o Euro-Petax, no dia de hoje também, ele fechou em 6,3522, uma queda de 0,35%, né, na semana uma queda de 2,30%, em maio uma queda, na mesma queda de 2,30%, obviamente, né, e em 2021 finalmente chegamos a uma queda no euro, né, para o ano de 2021, fechando aí, estamos nessa semana fechando com uma queda de 0,40% no ano, né. Então a gente fica otimista, né, com o dia de hoje, a gente fica otimista com essa semana, de a gente ter um Ibovespa mais alto, né, subindo cada vez mais, com as empresas recuperando, né, e uma taxa de câmbio cada vez um pouco mais baixa, mais adequada à nossa situação, né, que transforma as possibilidades de negócio melhor, transforma as possibilidades para o Brasil de uma maneira mais interessante. Falando agora de coronavírus, né, 34,6 milhões foram vacinados, desses 17,4 milhões já receberam a segunda dose, né, da vacina. Está tendo aí uma falta de Coronavac, né, porque o Butantan aí, ele suspendeu o invase do Coronavac já pela segunda vez devido à falta de insumos, né, da vacina, e aí entrou em conflito com aquela fala lá do Bolsonaro, né, apesar que eu acho que a fala do Bolsonaro foi errada, eu não acho que ela efetivamente atrapalhou a vinda do insumo naquela fala específica, até porque atrapalharia novos envios e não os envios passados, mas enfim, isso é um outro caso, né? O total de casos que a gente tem já passou de 15 milhões, né, que é 7% da população. Recuperados, a gente está em 13 milhões e meio, aí, quase 13,6 milhões de pessoas, que é 90,6% dos casos. Em tratamento, a gente ainda tem quase 1 milhão de pessoas, 995 mil pessoas, né, mais de 995 mil pessoas, que dá 6,6% dos casos. E mortes, infelizmente, a gente já passou de 416 mil mortes, quase chegando a 417 mil mortes, né, que dá 2,8% dos casos e aí aproximadamente 0,2% da população, né, brasileira. A gente já citou aqui do questão lá do Butantan, né, e um ponto que a gente tem ainda aí é que a Rússia, a França, elas se juntam aos Estados Unidos, né, a favor da quebra de patentes das vacinas. E aí a quebra de patente das vacinas é um ponto que existem dois lados, né? Eu essa semana até não tinha tanta posição quanto a isso, né? Mas aí visualizando algum dos outros lados, por um lado a gente tem uma questão econômica aí que reduziria os custos para poder se fabricar as vacinas, né? Por outro lado, a gente poderia ter um impacto aí considerável até no recebimento de vacinas aqui do Brasil, né? Dependendo de como isso for conduzido, uma vez que a situação para os fabricantes de vacina mudaria, né? E, consequentemente, poderia ter alguma mudança aí na forma de produção delas. Outro ponto importante fica na questão de manter a qualidade, a questão da fábrica de produção, tudo isso aí impacta de alguma forma para que, por mais que você não tenha patente, de conseguir efetivamente ter um número maior de produção de vacinas, né? Que, obviamente, é o objetivo aí de todo mundo para poder melhorar a situação. Copom. O Copom ele aumentou a Selic em 0,75%,
né, para 3,5% ao ano e sinalizou novo aumento para a próxima reunião, né, que vai ser daqui a mais ou menos 45 dias, aí, 40 dias. Né? E esse aí que foi o ponto, né, que inclusive eu comentei aqui, que a gente fez um vídeo falando da taxa Selic e do impacto dele na questão cambial. Né? O aumento da taxa Selic ele ajuda a trazer mais investimentos externos ao Brasil. Né? O Brasil, o custo-benefício desse investimento do Brasil se torna mais interessante. Né? Então, né, na verdade, o risco-benefício. Né? E ainda com a sinalização de um novo aumento para a próxima reunião, isso aí traz mais esperança ainda. Né? Então, é uma situação que eu acho que ajuda nesse sentido. Né? Um outro ponto interessante que a gente tem, né, a gente está aí na temporada de balanço que iniciou no final aí de abril. Né? Agora a gente entra em maio, e maio é a maior parte dos balanços do primeiro trimestre, eles são divulgados em maio. Né? Então todo dia está tendo um balanço de grandes empresas aí sendo divulgados, grandes empresas em termos de participação no Ibovespa, né? E balanços interessantes, então fiquem de olho nesses balanços. A gente está falando aí de, sei lá, mais de 80%, aí deve ser quase 90% dos balanços saindo em maio, então quase todo dia vai ter algum balanço importante aí saindo. Vamos ficar de olho, ver os resultados. E aí o interessante é analisar nesse momento, né, é muito importante analisar não só o balanço da empresa, se você é investidor daquela empresa, mas pensar naquele balanço com relação ao setor daquela empresa, como que isso está impactando, como que aquele setor pode estar se tornando, né? Porque às vezes uma empresa solta um balanço, mas a outra empresa que é do mesmo setor vai soltar esse balanço só daqui a alguns dias. Né? Então você consegue ter uma noção de como que pode estar vindo aquele balanço, o que a gente consegue enxergar. Né? A MCM Consultores, ela trouxe que a mudança da bandeira amarela para vermelha, né, nas contas de luz deve elevar a taxa de inflação em 0,20%, né? E aí ela está dizendo então que o item de energia elétrica deve apresentar alta ao redor de 4,8%, né, no IPCA de maio. Né? Então, energia está puxando, né, bem aí no IPCA, e o IPCA está cada vez um pouco mais alto, subindo aí bastante, né, e a gente tem comentado disso ao longo das últimas lives. Pesquisa Focus. A pesquisa Focus trouxe o IPCA 2021 em 5,04%, é a quarta alta semanal seguida. Né? O PIB 2021 ele foi para 3,14%, já é a segunda alta semanal seguida também. Né? E o câmbio 2021 se manteve estável pela segunda semana em 5,40%, já a Selic, né, 2021 ficou estável em 5,50%. Né? Então, a expectativa aí da pesquisa Focus, a gente termina o ano em 5,50%, a gente já está em 3,5%, se ocorrer mais um aumento aí de 0,75%, que nem previsto na reunião do Copom, que vai ocorrer se não tiver uma mudança de cenário, né, de acordo com a ata, né, a gente vai chegar aí já em 4,25%, né? Então, chegando cada vez mais próximo desses 5,50%. O IBGE ele trouxe que a inflação da indústria ficou em 4,78%, né, e a segunda maior alta desde 2014. Né, então, um ponto importante aí da gente avaliar, né, de acompanhar a inflação, como é que ela está cada vez mais forte aí para a gente. Né. A produção industrial ela caiu 2,4% em março, né, então a gente está tendo aí uma alta de preços, uma redução de produção, de oferta, né? Então vamos ver aí, né? Mas já é o segundo mês seguido de retração, né, da produção industrial, né? Então um ponto que está pesando, né? A gente está tendo problemas de produção aí de tudo quanto é maneira, né? Por falta de insumo, por falta de demanda, então a gente tem vários cenários aí. As vendas no varejo elas caíram 0,6% em março, já é o terceiro resultado negativo em 4 meses, né? Então, a gente está tendo aí um cenário complicado, né, para o varejo aqui no Brasil, apesar da gente já ter visto que lá na Europa, né, a gente falou aqui mais cedo, né, que a Europa ela já está começando a subir as vendas do varejo. Né? Então, dependendo de como andar as coisas aqui, a gente pode esperar que a situação também volte a melhorar. Né? Mas, por enquanto, ainda não.
Por fim, né, a FGV ela trouxe que o IGPDI ela subiu 2,2% em abril, ela impulsionada pelas commodities agrícolas e minerais, né, então é uma alta considerável aí, né, o fato do preço das commodities terem subido tanto aí tá impactando, né, a gente comentou mais cedo da questão da China brigar com a Austrália, o impacto disso, né, no preço do minério, né? E aí a gente enxerga esse impacto do preço do minério diretamente aí no GPDI, né? Então a gente vai enxergar o efeito cascata até chegar na gente mesmo, no bolso da gente, né? Em 2020, né, a retração econômica de 4,1% antes de 2019, ela resultou aí numa perda de 315,1 bilhões do PIB, né? E aí o ponto importante aí da gente verificar é que quase metade, né, foi na atividade outros serviços, né, que ela encolheu aí cerca de 144,8 bilhões. Né? O que é essa atividade de outros serviços aí? Essa atividade aí vai estar restaurantes, vai estar hotelaria, vai estar alguns comércios, né? Isso aí está entrando nessa atividade de outros serviços, né? Que são atividades que sofreram muito com os lockdowns, muitas delas foram à falência, né? Então, e outras simplesmente ainda estão conseguindo se manter, mas perderam completamente aí o volume de produzido, né? Então, o faturamento caindo lá embaixo, né? Então, a gente enxerga esse cenário, né? Então, a gente tem um ponto aí muito importante, né, para 2020, né, para 2021, na verdade, desculpa, para 2021 da gente ter uma reversão desse cenário, né, para ver se a gente consegue melhorar esse setor de outros serviços, porque se ele não aquecer, a gente sabe que o impacto dele no PIB como um todo é bem significativo. Né? Basicamente o que eu tinha de notícias para trazer para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, eu peço que curtam e compartilhem. Se alguém tiver um comentário, pode mandar aí que a gente responde. Quem tiver alguma dúvida pode mandar aqui no direct, pode me chamar no meu Instagram também, pode chamar aqui, onde quiser, pode mandar no comentário aqui que a gente responde e a gente vai evoluindo, né, para poder trazer. Agradeço aí todo mundo, né? Fico muito feliz aí por vocês estarem participando, pelos comentários que vêm sempre antes e depois e buscando sempre melhorar, né, e usando esses feedbacks que vocês dão para a gente para melhorar. É sempre muito bom. Muito obrigado a todos, um bom final de semana e voltamos na próxima sexta com mais um resumo semanal, mas antes disso a gente aparece aqui para trazer algumas informações no meio do caminho. É isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.